Fala, galerinha do oitavo ano, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Pessoal, primeiramente eu quero agradecer aqueles alunos que mandaram mensagem falando da ideia de fazermos a live, tá? Muito bacana, muito legal, tá? Fico feliz. Provavelmente vai ser feito sim. Já passei tudo isso para a Tati. Em breve estaremos agendando uma data aí. A gente faz uma live falando sobre o livro, tomando café. E eu venho falar outra coisa para vocês, pessoal, que é muito importante que vocês estejam alinhados, tá, galerinha? Não está sendo fácil para todo mundo, tá? Tá uma coisa muito difícil, só que vocês têm que se comprometerem, galera. Sabe? Dedicar um tempo do seu dia em estudar, em ler os livros, sabe? O mundo não é só videogame, televisão, internet, YouTube, não é isso, pessoal. Vocês precisam estudar. É importante. O que o mundo mais carece hoje é de conhecimento, tá? De pessoas que têm conhecimento, de que estudaram, para você não ser um alienado aí quando você crescer, entendeu? Então comprometa os seus estudos, se esforcem, tá? Porque a gente está fazendo aqui desse lado, os professores, o possível para atender vocês, tá bom? Após esse recado, vamos embora aí seguindo a nossa aula, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, na aula passada, eu falei com vocês sobre intertextualidade, tá? Trouxe uns aspectos sobre isso para vocês, trabalhei no slide, né, com vocês de uma forma bem ampla, e eu deixei ao fim algumas páginas na apostila para vocês fazerem. E hoje eu quero trabalhar essas páginas com vocês para a gente encerrar esse aspecto da intertextualidade e ficar bem claro, ok? Então vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês aí, tá? Nas páginas que eu deixei para vocês, deixa eu só tirar isso aqui. Eita. Aqui, ó. Certo? É a apostila 2, né, o caderno 2, essa página aqui em especial, tá bom? É a página 18, onde começa. Bom, vamos lá. Dá uma relembrada aqui, dá uma aprofundada, né, do que é intertextualidade. O diálogo entre os textos, olha só. Na seção A Interação dos Textos, na página 17, você viu que o poema de Mário Quintana estabelece uma relação de proximidade, tanto em relação ao gênero quanto em relação à temática, com o poema de Gonçalves Dias. Sendo, portanto, um diálogo entre dois textos literários. Esse recurso é muito comum no dia a dia, pois constantemente estamos retomando os textos produzidos por outras pessoas para produzirmos nossos textos. Isso é muito importante, a gente se espelha em alguma produção para produzir o nosso próprio texto. Quando você vai escrever alguma coisa, sem perceber, você está buscando na sua memória informações que você já viu, assistiu, leu, ouviu, tá? E isso é muito interessante. A intertextualidade ele parte desse princípio, tá, pessoal? Só para a gente ter aqui uma ideia, né? Deixa eu... Opa, aqui, tá? Então, olha só que ele coloca aqui, ó. Pede para a gente reunir com os colegas, a gente está reunido aqui, né, pessoal? Para a gente observar essas imagens. Bom, a gente tem aqui essa tela, que é o Nascimento de Vênus, né? Do Sandro Botticelli, perdão. Mostra a deusa Vênus nascendo em Concha do Mar, conforme diz a mitologia, né? Uma imagem bem famosa, que perpetuou ali no século XIV. Então, olha aqui, certo? Aí, o que nós temos abaixo aqui? Agora vamos observar essas duas imagens, tá, pessoal? Olha aqui que interessante, tá? Duas imagens paralelas do Vicente Van, que é essa aqui, essa outra que eu não consigo ver o nome, pessoal, tá muito pequenininho para mim. Mas vocês podem olhar na apostila conforme para mim. Mas o que importa é que olha a semelhança que nós temos aqui, ó. Principalmente o retrato aqui, né, da suposta deusa Vênus para eles, em relação a essa imagem aqui, ó. É o mesmo desenho, mesma simbologia na concha, tá vendo, ó? Então, é isso que a intertextualidade trabalha. Ficou muito claro aqui que a gente tem essa aproximação, esse espelho de algo já produzido para a gente dizer outra mensagem, para dizer algo, tá bom? Aqui nós podemos receber até uma certa crítica porque nós temos uma pessoa robótica aqui, né? Uma mulher meio ciborgue, né? Vamos dizer assim, dessa forma, tá? Aí olha essas outras aqui, ó. Olha quantas imagens nós temos de inspiradas, né, de semelhança em relação à deusa Vênus, né, a imagem do Botticelli original. Olha isso, né, também aqui mesmo aspecto, concha, né, olha que interessante. Aí ele pede para você identificar quais imagens estabelecem intertextualidade com a pintura
do nascimento de Vênus. Aí, como eu já mostrei para vocês, a gente vai ter a B lá, que é a da mulher robótica, né? A C, que é essa aqui, que é bem claro, né? Muito fácil esse exercício, hein, pessoal? A E e a F. A F aqui também, né? Por causa da concha. E a E, mesmo aspecto. Olha a concha aqui embaixo, né? Simbolizando. Bom, aí ele pergunta, que elementos das imagens selecionadas permitem a identificação e a interação entre elas? Bom, aí é para você justificar, mas nós temos a própria figura da mulher, nós temos ali a concha, né, o aspecto visual, aí cada uma ele dá uma justificativa aqui, ó. Na B, essa personagem principal é a Vênus, sentada como um robô, saindo da concha do mar. Na C, todos os elementos retomam a tela de Botticelli, a gente tem toda uma estrutura ali, tanto os personagens quanto no cenário. Faça a correção aí, hein, pessoal, quem escreveu errado. Nas imagens E e F, aparece novamente a ideia do nascimento da Vênus, que sai de uma concha. C. Eu estou indo rápido porque é muito fácil aqui, né, pessoal? Quem tiver dúvida, pausa o vídeo aí e copia a resposta correta. Apesar de representar tanto os personagens quanto o cenário retratado na pintura de Botticelli, o que diferencia a pintura C da obra original? E aí? Possível resposta. Olha só, é interessante onde ele coloca possível resposta, pessoal, porque ele abre margem a termos não necessariamente isso aqui como a resposta 100% verdade, né? E é legal porque a interpretação de texto, ela permite isso. Que a gente tenha um âmbito, um leque um pouco mais aberto, não limitado a um único caminho. É claro que nós temos situações que são muito óbvias, tá? Como é o caso aí das figuras lá em cima. A gente tem é muito óbvio a semelhança entre a imagem original e as demais. Opa, ixi, espera aí que eu pulei aqui, desculpa pessoal. Então ele coloca aqui assim, ó, obra de Botticelli apresenta os detalhes do cenário e do corpo dos personagens mais próximos do real, apresentando riqueza de detalhes. Por sua vez, na tela C, o artista fez uso de traços que fogem das características renascentistas presentes na obra de Botticelli. Não se preocupe em caracterizar seus personagens próximos da realidade. Então ele quer dizer o quê? Que ele apresenta um cenário do corpo do personagem mais próximo ao real, certo? E aí na C a gente tem outra perspectiva, que ele não se preocupa exatamente com isso, mas com outros aspectos figurados na imagem, tá? D. A tela B, ao dialogar com a tela de Botticelli, apresenta um novo sentido. Observe o personagem que foi inserido na posição de Vênus e explique qual é esse sentido, tá? E que é aquela da robótica. Possível resposta. Ao colocar na posição de Vênus, saindo da concha, a imagem de uma mulher robô, a pintura faz uma referência ao nascimento da era dominada pelas máquinas ou aparelhos eletrônicos. Ou seja, ele usa aquela imagem original para fazer uma crítica, né, pessoal, para fazer a crítica a outra realidade que ele está pertencente. Isso é muito bacana, a gente buscar no passado algo que já teve um sentido e hoje, depois de muito tempo, tem outro sentido. Isso é legal porque mostra como que ao longo da história as coisas vão se modificando. Eu uso sempre como exemplo, pessoal, Crepúsculo, que todo mundo deve ter assistido aqui. Se vocês pararem para analisar, quando surgiu a ideia do vampiro, e isso é lá no século XVIII, quando a gente tem os contos sobre vampiros que vêm de lendas urbanas, né, de contos ali populares, mitos populares, o vampiro era tido como uma criatura aterrorizante, era um monstro, as pessoas tinham medo. O primeiro livro, né, que é o The Vampires, que fala sobre esse assunto, meu, ele é retratado como um ser assim do mal, grotesco, feio, uma criatura horrenda. Posteriormente, no Crepúsculo, ao passar dos anos, né, ele foi modificando. A gente tem o Drácula, que já é uma pessoa mais formal, elegante, né, e que tem uma imagem sedutora e também se torna um monstro quando ele se revela. E hoje em dia a gente tem aí no Crepúsculo, né, e várias outras relações de vampiros como um jovem, bonito, belo, que não é mal. Então olha como as coisas vão se modificando ao longo do tempo. E isso que é interessante, tá? E a gente busca no passado para fazer outras analogias do presente e do futuro. Vamos ver aqui a questão 2. A capa da revista da Turma da Mônica, reproduzida abaixo, estabelece uma intertextualidade com o cartaz do filme. Observe. Bem nítido aqui, né? O Maurício de Souza fazendo humor. Titanic, grande filme, vencedor de 11 Oscars. E aqui a gente tem a Turma da Mônica, né? Com os personagens aqui simbolizando.
Para que o diálogo entre esses dois textos ocorresse, foi necessário que o autor da capa da revista da HQ incorporasse alguns elementos do filme. Observe novamente o cartaz e identifique os elementos incorporados. Bem fácil também, né, pessoal? A gente tem aqui os próprios personagens, o próprio Titanic, né? Aqui no caso a Mônica Cebolinha exercendo, tá? Aqui está a resposta mais completa para vocês, da onde esses elementos foram incorporados. Bom, mas vamos pular para B, quem quiser pausa aí e copia o vídeo. Quando se estabelece uma intertextualidade, é comum incorporar alguns elementos e atribuir a eles um novo sentido. Quais elementos ganharam um novo sentido na capa da revista? Bom, o título Titônica, que é a junção de Titanic mais Mônica, para se referir ao filme Titanic, tá? Então aqui formou-se um novo elemento, né? Ele pegou o nome original e transformou em Titônica, juntou ali Mônica com Titanic. Com base nas questões, com base nas questões anteriores, é possível afirmar que a intertextualidade é explícita. Há uma referência direta ao outro texto ou implícita. O leitor deve inferir por meio de conhecimento prévios de um texto dialogando com o outro. Ou seja, está muito explícito a relação ou não? Gente, não precisa nem falar, né? Tá bem explícita ali. Só de você olhar, você vê claramente que refere-se ao Titanic, quando você olha para a imagem da Turma da Mônica, tá? Por tudo que a gente já falou, que a Mônica e o Sabrina estão representando, que o Leonardo DiCaprio, os personagens do filme, né? Então, bem fácil, bem tranquilo. Só que isso aqui é importante, eu falei na aula passada, que a intertextualidade ela pode ser explícita ou implícita, tá, pessoal? A gente tem que saber identificar isso, tá? 3. Os pares do texto a seguir estabelecem uma relação de intertextualidade. Leias. Bom, aqui a gente tem, né, Capitu, grande personagem do Machado de Assis, falei sobre ele em outras aulas aí também. A ressaca dos mares, a sereia do sul, capitã dos olhares, nosso totem tabu, a mulher de milhares, Capitu. Aqui ele refere a uma passagem muito profunda, né, do Machado de Assis, que é quando o Capitu é questionado sobre seu olhar, seus olhos dos mares, olhos de ressaca, né, os olhos profundos da Capitu. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É que me dê a ideia daquela feição nova. Trazia não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia dos dias de ressaca. Machado de Assis, Dom Casmurro. Aqui é um trecho original da obra, tá? Então, que faz essa referência sobre o olhar da Capitu, tá? Espero que vocês fiquem com vontade de ler aí. Eu deixei, inclusive, na aula lá uma sugestão do Dom Casmurro em história em quadrinhos, tá? Talvez seja mais interessante, porque no ensino médio eu recomendo essa obra como leitura, mas é legal, se vocês quiserem, buscarem aí a leitura, pelo menos já a história em quadrinhos. Aí nós temos mais um aqui, ó. Ai, que saudade que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade ingrata dar banda por aí, fazendo grandes planos, chutando lata. Olha só um trecho do Chico Buarque. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E aqui do Casimiro de Abreu, tá? Outro grande autor, poeta aí, brasileiro. Aí ele pergunta, em algum momento dos textos, os autores afirmam explicitamente com qual texto estão dialogando? Não. Aqui que é interessante. Percebam que em nenhum momento ele faz uma relação explícita, igual a gente tem lá no Turma da Mônica, que é muito claro, que ambos os textos referem, tá? Apesar que quando você lê Capitu, automaticamente você já pensa na Capitu de Machado de Assis, tá? Porque é bem famoso, bem conhecida. Só que ele não deixa tão claro assim que ele está relacionando à obra de Machado de Assis. Você vê que são completamente diferentes aqui as analogias feitas do original com a feita pelo Nausete aqui. Ok? Vamos para a próxima aqui. E as últimas, né? Identifique nos pares de textos 1 e 2 que elementos permitem perceber a intencionalidade entre os trechos. Bom,
No parte 1, a referência aos óleos de Capitu, óleos de ressaca, né? A gente tem lá tanto o primeiro texto quanto o segundo texto falando dos olhares da Capitu. E na parte 2, a estrutura, referência à saudade da infância. Se vocês perceberem aqui, pessoal, tanto a estrutura do Chico Buarque quanto a estrutura do Casimiro de Abreu são idênticas, tá? Então, é esse aspecto de intertextualidade que nós temos, ok? Já no texto 1 a gente vê que é diferente, né? Essa parte da estrutura da escrita, ok? E aí, tem mais uma aqui, pessoal. Opa. Tem mais uma aqui. Uma resposta pessoal, a letra C é pessoal, então vocês façam aí. Faz relação de que a pergunta é: caso não tivessem sido dados os trechos do romance do poema, você teria identificado com quais textos essas letras dialogam? E aí, você acha que você conseguiria identificar? Bom, na primeira aula eu falei de Machado de Assis e falei de Dom Casmurro. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa relação aí. Quando o texto apresenta um diálogo com outro texto, no que se refere à temática ou à estrutura, sem mencionar explicitamente qual texto está dialogando, dizemos que se estabeleceu uma intertextualidade implícita. Para que ela ocorra, é necessário que o leitor se recorde do texto ao qual foi feita a referência, pois somente dessa forma poderá perceber tal relação. Tá? Aí aqui ele coloca uma crônica, e nós temos mais uma parte de interpretação de texto aqui, eu vou deixar aqui a resposta para vocês. Tá? E aí ele finaliza justificando essa questão de intertextualidade explícita. Tá? Não vou fazer a correção aqui, vou deixar só aqui para vocês corrigirem, tá, pessoal? Mas é uma questão de interpretação. Eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo já está se estendendo muito. E encerramos essa parte de intertextualidade. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o que é intertextualidade, intertextualidade explícita e intertextualidade implícita, tá, pessoal? Se tiverem dúvidas, mandem no Connect, mandem nos comentários do vídeo, tá ok? Tá ok, né? Ou tá ok, como fala o nosso presidente aí. E é isso, pessoal. Paramos por aqui. Continuem firmes e fortes aí na luta, estudem, leiam, busquem ler aí Dom Casmurro, Machado de Assis. Quem quiser encarar a obra original, vai em frente, super aconselho. Leitura é muito importante, pessoal. Certo? Continuem com Deus e até a próxima, turma. Se cuidem. Valeu!